Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso RaízCast, o podcast da FETAG, o podcast da agricultura e da pecuária familiar. Um espaço aqui no YouTube dedicado a tratar dos assuntos que afetam a nossa agricultura e pecuária familiar diariamente. O meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista da FETAG e na condução desse podcast tenho a minha colega Thalita. E aí, Thalita, pronta para o segundo ano do nosso RaízCast? Pois é, Edu. Um olá para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo e que sejam bem-vindos à nossa segunda temporada. Para nós iniciar esse projeto pela segunda vez, né, ampliar o RaízCast e trazendo mais informações sobre agricultura, sobre a pecuária, sobre os assuntos que são latentes dos problemas sentidos e vividos dos agricultores familiares lá nas suas propriedades. Nós tentamos trazer aqui para o RaízCast para discutir, para abordar, para trazer vários pontos de vista e tentar levar conteúdo e soluções para as propriedades dos nossos agricultores. Exatamente. E ano passado, não é, Thalita? A FETAG completou 60 anos de existência. E foi ali que nasceu o nosso projeto do podcast, como uma forma de comemorar e também de marcar a data tão significativa para a FETAG. Mas nesse ano nós resolvemos dar continuidade a esse projeto, porque nós entendemos que ainda há muito o que se tratar no que se refere à agricultura e pecuária familiar. Tantos temas que ficaram de fora no passado e que esse ano nós vamos trazer aqui. E até convidar, né, Eduardo, aos nossos ouvintes e espectadores para que, se tiver algum assunto que seja relevante lá para a sua comunidade, para a sua propriedade, mande para nós. Acesse o nosso Instagram, o Instagram da FETAG, o Facebook, tenta entrar em contato conosco para que a gente também possa levar os assuntos que vocês têm interesse aí nas suas casas. Então, entram em contato com nós para que a gente construa um RaízCast de acordo com a necessidade do público que nos assiste. Isso aí, pode também deixar um comentário aqui no nosso vídeo. E, claro, não é, Thalita? É importante pedir para o pessoal para curtir o vídeo, para se inscrever no nosso canal, compartilhar para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, até porque hoje nós temos um tema muito importante aqui. Eu diria que, além de importante, Eduardo, é um tema que está repercutindo em todas as propriedades do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Não é só no Rio Grande do Sul que nós estamos com a eminência e a possibilidade de perder uma política pública fundamental para a sustentabilidade das propriedades, que é o Proagro. Então, hoje, no primeiro episódio da segunda temporada, nós vamos discutir um pouquinho com especialistas, com agricultores, sobre a necessidade da permanência do Proagro e a importância dele dentro das propriedades rurais para que elas tenham continuidade, né? Nós temos vendo a saída das pessoas do meio rural, saindo do campo, e nós precisamos encontrar ferramentas, encontrar soluções que façam com que os agricultores permaneçam em suas propriedades, continuem produzindo, mas que também gerem sustentabilidade financeira para as propriedades e tenham um amparo do Estado em relação à sua permanência na propriedade. Sem dúvida. E para falar hoje conosco sobre esse tema, é com muita satisfação que nós recebemos aqui dois convidados. Ilustres. Dois ilustres convidados, exatamente. O engenheiro agrônomo da FETAG, Carleton Prestes. Seja muito bem-vindo, Carleton, aqui ao RaízCast. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Thalita. É um prazer imenso estar aqui no RaízCast falando, né, sobre um tema que é muito caro para a agricultura e para a pecuária familiar, que é o Proagro, né? E essa política pública que oferece a possibilidade do nosso agricultor, da nossa agricultura permanecer na sua propriedade produzindo alimentos e sendo resiliente às mudanças climáticas, sendo resiliente à seca, ao granizo, aos vendavais. Aí o estado do Rio Grande do Sul acompanhou uma série de eventos climáticos que prejudicaram e muito a produção agropecuária e, em especial, a agricultura familiar. E o Proagro, né, certamente uma política pública essencial para a manutenção da família produzindo nas propriedades. E ao lado do Carleton, temos aqui o Alessandro Gasparim, lá de Soledade, agricultor, também foi presidente do sindicato lá de Soledade. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Eduardo, Thalita, Carleton, a todos que nos acompanham.
Então, estamos aqui também com satisfação para levar esse depoimento a todos que nos acompanham, da importância do Proagro para, a partir do meu exemplo, né, como um beneficiário do programa no qual acessei, e também para levar aos demais que nos acompanham, que não é apenas as pessoas do meio rural, mas também o meio urbano que nos acompanham, para saber do entendimento e ter um conhecimento melhor daquilo que se vive no interior, a nossa realidade, as nossas dificuldades, né? Nós também temos momentos bons, temos que falar, né? E seria bom falar mais disso, né? Das coisas boas, mas temos nossos problemas, né? Que também é uma pauta como missão, né? A partir dos problemas sentidos vividos, nós, enquanto entidade, enquanto sindicato, federação, temos que trabalhar. E essa é uma pauta que, no momento do Proagro, como se pode ter o risco, né, de perder ele. Então, é uma política pública importante para nós, agricultores. Portanto, nós estar debatendo e levando a conhecimento, então, a mais pessoas do que é o programa e como é que ele funciona. E hoje nós vamos ter esse encontro de ideias, né? Um técnico que trabalha na FETAG, engenheiro agrônomo, e o agricultor que vivencia essa operacionalização do Proagro na sua propriedade. Então, esse confrontamento e essa união de entendimentos faz com que também nós possamos levar para quem nos acompanha, como diz o Alessandro, o entendimento do porquê que precisa a permanência do Proagro enquanto uma política pública, né? A gente tem visto que, nós vamos conversar sobre isso depois, que nós estamos sobre risco de perder o Proagro, sobre o olhar, de repente, de pessoas que são técnicas, mas que estão muito distantes da realidade do agricultor familiar, que não entendem a importância e a operacionalização disso dentro das propriedades. Então, nós pensamos, né, Eduardo, enquanto FETAG, de trazer esses dois olhares para fortalecer a imagem do programa também perante a sociedade e perante os governos que estão tendo um olhar um pouco distanciado do que realmente a política pública faz dentro das propriedades rurais. Com certeza, Thalita. Mas assim, eu acredito que o ponto de partida hoje, para quem está nos assistindo agora, pode ser que tenha alguém que não saiba o que é o tal do Proagro. Cara, então explica para a gente o que é, quando surgiu esse programa. Vamos lá, Eduardo. Então, o Proagro, ele é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, né? Ele é um programa que surgiu lá em 1973, então é uma política antiga e que faz parte do conjunto da política agrícola do país, né? Do conjunto de políticas que compõem a política agrícola nacional. E o Proagro, ele tem duas modalidades, o Proagro tradicional e o Proagro mais. O que seria, então, essas duas modalidades? O Proagro tradicional é aquele voltado ao médio e ao grande produtor, né? Então, esse é um programa que é acessado por aquele agricultor, né, Alessandro, que vai acessar o Pronamp, por exemplo, ou linhas de custeio direcionadas aos demais produtores. E o Proagro mais, ele é direcionado ao agricultor familiar. É o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária para a Agricultura Familiar, né? E ele tem surgimento no ano 2004 e que trouxe algumas diferenças, né, em relação ao Proagro tradicional. Depois a gente pode falar e aprofundar um pouco mais sobre essa questão das diferenças, mas, em resumo, o Proagro ele serve como um seguro, né, para amparar as propriedades rurais, para amparar a atividade produtiva daquelas famílias quando acontece algum tipo de intempérie climática ou alguma doença, algum evento que não tem método de controle, né? Então, o Proagro ele é utilizado principalmente por isso, né, para fazer com que aquela família se mantenha na atividade, mesmo quando é atingida por algo vindo do tempo, né, vindo do clima. E que o agricultor ele não tem controle, né? Ele faz um alto investimento na sua lavoura, ele faz um alto investimento naqueles empreendimentos e o tempo ele não consegue controlar. Então, o Proagro serve para isso, para assegurar a atividade naquelas propriedades. Então, desculpa te cortar, Thalita, mas... Então, por exemplo, agora, nos últimos anos, o Rio Grande do Sul, principalmente, tem sido castigado por estiagens. Acho que uns 3 anos seguidos de estiagem. O agricultor que perdeu uma parte da lavoura, ele pode, então, acessar o Proagro. Exato. Ele pode acessar o Proagro, ele faz esse acionamento, né, no banco,
que é o banco, é o agente financeiro, que é o agente do Proagro na ponta, lá no município, né? O Proagro, apesar de ser um programa que é do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é operacionalizado pelo Banco Central através dos agentes do Proagro, que é o banco lá na ponta, é a agência, né? A cooperativa de crédito. E aí, quando o agricultor ele tem uma lavoura assegurada pelo Proagro, né? Que ele fez o financiamento e teve essa intempérie, né? Teve esse sinistro, ele pode fazer esse acionamento e aí, a partir disso, um perito, um engenheiro agrônomo, um técnico em agropecuária, vai até a propriedade, analisa a perda, faz o levantamento e aí o agricultor consegue ter uma parte do que perdeu indenizado por esse programa. Eu queria voltar um pouquinho assim na história também. Tu trouxe que foi criado em 2004, né? O Alessandro comentava antes nos bastidores de que ele lembra do surgimento dessa política pública. Como que o Proagro surgiu? Quem que teve a ideia de tentar amparar os agricultores familiares quando perde uma safra? Porque a gente sabe que o agricultor ele tem uma indústria a céu aberto. É chuva, é sol, é granizo, é vento, ele não tem o controle sobre a sua produção. Ele planta, ele acredita que aquela planta ela vai nascer e vai produzir, né? Sem intempérie. Vocês conseguem trazer para nós como que surgiu, o porquê surgiu, quem que levantou essa demanda para que o agricultor pudesse ter o acesso ao Proagro? Bom, a recordação, então, lá em 2004, né, são 20 anos atrás, né, então eu estava lá com meus 21 anos de idade, jovem, começando a atividade na propriedade, né, e então, assim, era associado ao sindicato, mas não participava efetivamente, né, do movimento sindical na luta, né, depois que a gente foi ingressar, mas assim, vou dar aqui meu testemunho de quanto foi importante, né, o surgimento do Proagro para a minha permanência na propriedade. Nesse ano, né, nós que viemos de uma safra anterior, isso eu recordo, né, o pai tinha propriedade, nós temos lá, então apenas o pai financiava, fazia a lavoura. Nós viemos de uma safra que anterior foi recorde, né, nós lá colhemos 57 sacos de soja por hectare. Que na época quem colhia 40 já jogava o chapéu para cima. E nós colhemos 57 sacos. Né? E o pai não acreditava que, quando deu a volta com a colheitadeira, não chegou no final, estava cheio o graneleiro. O pai falou até para o vizinho, ó, deixaram o soja dentro do graneleiro, não pode. Né? Enfim, deu a volta, né, encheu novamente. Então aí começou a ver a produtividade que estava dando. No ano seguinte, então, aí o pai me cedeu um contrato de parceria para que eu pudesse também iniciar a atividade agrícola e fazendo o financiamento. Então, busquei o recurso, né, na cooperativa de crédito e fomos fazer. E aí veio essa grande estiagem, né, onde que as produtividades caíram lá embaixo, né, o contraste de um ano para o outro. Então, assim, a frustração foi enorme. E graças ao Proagro, né, aí que nós tivemos uma cobertura para tirar parte da despesa. Não foi total, foi parte. Né? Então, assim, nós fomos botar na ponta do papel, nós perdemos dinheiro naquele ano. Nós fechamos o ano negativo. Né? Se fosse fazer um balanço, fechamos negativo. Mas seria muito pior, né, se nós não tivéssemos assegurado a lavoura com o Proagro. Se não tivesse financiado ou tivesse feito por conta própria. Não teríamos seguro. Como eu estava iniciando, para quem inicia qualquer atividade, né, levar uma frustração ou ficar com uma dívida para pagar é frustrante. E o caminho é desistir. Então, assim, se não tivesse a política pública para me amparar, quem sabe eu não estaria hoje aqui falando sobre isso, nem seria agricultor. Estaria em outra atividade. Mas graças ao Proagro, né, foi encaminhado. Tivemos, como já disse, parte da lavoura, então, assegurada. Conseguimos fazer o pagamento, né, do financiamento, né? Ficamos com outras pendências, mas conseguimos aí nos organizar com reservas que nós tínhamos na propriedade ou se desfazendo de alguns animais para honrar o compromisso com o banco e outros credores, né? Que tem, depois veio mais a questão do Proagro Mais, que posterior veio para ajudar, porque o seguro, o Proagro, ele paga as despesas da lavoura, mas é a manutenção da propriedade da família.
né? Então, o Proagro Mais veio para dar um suporte, né, nesse sentido. Então, a minha história do Proagro, eu faço testemunho aqui desse momento, sentido vivido lá atrás, lá em 2004, né, a safra 2004, 2005, a grande estiagem que ocorreu, não só em Soledade, no Rio Grande do Sul como um todo, né, aconteceu isso. Então, aí vem certamente da luta dos sindicatos, da nossa federação, da nossa confederação, a CONTAG também, que certamente o governo não deu porque, vou dar lá para os agricultores. Alguém foi lá pedir, né? Então, nós, enquanto agricultores, enquanto as lideranças que trabalharam para isso, nosso agradecimento, e todos os agricultores devem agradecer, né, pelas entidades que buscam lutar nesse momento para buscar, então, esses programas permanentes que aí estão. E aqui nós estamos mostrando a importância de se ter essa política pública e mantermos ela ainda, melhorarmos ela, não defasar, né, melhorar, né? Então, esse é o objetivo. E esse é um pouco do relato, e claro, ultimamente, nas últimas safras também, tivemos que nos amparar pela questão climática, e que sofremos bastante em anos de seca, mas temos outros problemas que também, quando esse ano, né, um ano muita chuva, no período do plantio, onde que tivemos agricultores, né, graças a Deus, minhas lavouras nasceram bem, mas outros, por como chovia torrencialmente, né, tiveram percas no plantio. Plantaram, não nasceu. A semente que não germina não tem a cobertura do Proagro, né? Então, aí teve uma despesa a mais. E aí teve que replantar por conta própria. Então, tem coisas a serem melhoradas, né? E isso é uma política, um trabalho, né, Carlton, aí, juntamente com a federação, que vão buscar, né, melhorias para minimizar essas percas. Então, a gente pode afirmar que o Proagro nasceu de uma discussão dos sindicatos, das federações, da FETAG, da CONTAG, com o governo federal, Carlton? Sim, com certeza, Thalita. E eu até fico emocionado com o depoimento do Alessandro, né, Alessandro, lá em 2004, quando aconteceu isso no primeiro ano que tu estava cultivando, né, então um jovem agricultor. E aí, quando ele fala, eu tenho certeza que quem está nos assistindo em casa conhece centenas e centenas de famílias que passaram também por essa situação que o Alessandro está nos relatando, e que, se não fosse o Proagro, eu tenho certeza absoluta que teriam os seus imóveis rurais, as suas terras, né, indo a leilão nos agentes financeiros por não ter essa segurança do Proagro, né? Então, certamente o endividamento agrícola, principalmente para a agricultura familiar, seria muito maior, né? Porque o agricultor ele não consegue controlar o tempo, né? O granizo, o vendaval, a seca. Então, ele precisa de algo para amparar a sua produção e que reflete lá na cidade, né? Lá no público urbano, que tem essa segurança também da alimentação, né? A segurança alimentar que a gente fala tanto, também por essa questão da política agrícola. E a Thalita levantou aqui, né, Eduardo, a questão do sistema CONTAG. Eu acho que é necessário a gente frisar esse trabalho que é feito pelo sistema CONTAG, a CONTAG, a FETAG, os sindicatos, em relação às políticas de amparo ao agricultor familiar. E quando a gente olha para o Proagro e para o Pronaf, ou seja, crédito e seguro, tem o DNA do sistema CONTAG e que chega e que faz a diferença lá nas propriedades, né? E que às vezes os agricultores nem sabem que foi a FETAG, que foi a CONTAG que conseguiu essas políticas públicas, né? Exato. A importância do trabalho dos sindicatos lá na base, das federações e da confederação, para que isso seja construído, mas principalmente para que seja implementado, para que não fique lá em Brasília. Nós costumamos falar que não adianta ficar lá em Brasília num escritório, precisa vir para a ponta, precisa vir para a base. E isso só acontece pelo trabalho de ida, de quando as entidades levam as demandas para o governo federal, mas também para o trabalho de volta, porque quando volta, quem operacionaliza, na maioria das vezes, são as entidades. São os sindicatos, são a FETAG, né? E eu queria que vocês trouxessem, nesse sentido, assim, vocês trouxeram muito a questão da segurança do agricultor em relação a ter esta política pública. Quão importante é para o agricultor que está lá na sua propriedade saber que, se tiver alguma intempérie climática, existe uma política pública que vai lhe dar resguardo em relação à produção? Enquanto produtor, né, posso falar, então, ao menos assim, o seguro é como se fosse um seguro de um carro. A gente faz o pagamento para não usar.
Mas também, no setor agrícola, como estamos aí a um céu aberto, como já foi comentado, nós precisamos ter o seguro. Então, pelo menos nós, agricultores, soubemos que, se não o total, mas parte da lavoura, se caso houver perda, nós teremos uma segurança que seremos reembolsados por aquilo que for investido, né? Isso que aconteceu lá atrás, 2004, 2005, lá comigo. Como nós viemos uma safra boa, então vamos investir mais. Onde que a gente investe? Na terra, na recuperação do solo para ter uma produtividade maior. Aconteceu o efeito climático da estiagem, que tudo aquilo que foi aplicado não proporcionou o rendimento esperado pela falta de água. Então, assim, o investimento foi feito alto para o plantio e não tivemos o retorno. E aí, como é que eu pago as contas? Então, o seguro nos amparou naquele momento, né? Me amparou. Então, juntamente com a decisão com os pais, como a propriedade foi cedida a parte para que eu pudesse ocupar, mas a gestão ela é da família. Então, foi em conjunto que nós fizemos o investimento. A maquinária, tudo compartilhado, né? Então, essa é importante ter o seguro, ela dá uma certa tranquilidade, né? E aí, claro, tem que ter, e como nós temos a orientação, seja da cooperativa, da própria Emater, que nos orienta, outros profissionais também, de guardar as notas. De nada adianta eu fazer o seguro, mas se no momento que o caso venha a precisar acionar o seguro e não tem as notas para comprovar aquilo que de fato eu coloquei, que eu investi na minha lavoura. Então, sempre fomos orientados e hoje a gente conversa com os agricultores, comprou algo, guarda a nota. Por mais que o sistema seja informatizado, né, que você pode ir lá na revenda ou na cooperativa pegar a segunda via, mas guarda. Né, guarda consigo, tenha sempre os documentos organizados para caso ocorra algo, você esteja prevenido. E aí, as políticas acontecem e ela se realiza da maneira como nós recebemos o reembolso, né, da parte que ainda não pôde colher. Teve uma produção sim, mas muito baixa. Então, a diferença então foi coberta pelo seguro, né? O exemplo dos últimos anos também que nós viemos enfrentando. Então, é de extrema importância, né? Então, dá uma certa tranquilidade, né? Por mais que, especificamente agora nos últimos anos, o juro do seguro aumentou, por mais que a taxa do Pronaf, né, que é o custeio, não tenha variado tanto, né, tenha se mantido, mas o seguro sim. E de certa forma, eu tenho a compreensão porque muitos agricultores assinaram o seguro. Então, automaticamente, a seguradora, como ela vive financeiramente, ela aumenta também o preço. Eu queria entender, Eduardo, acredito que tu é tão leigo quanto eu nesse Um assunto. pouco. Nós não financiamos nossos lavouras, não, né? Ainda não. Mas o Alessandro trouxe a questão de que é comparado com o seguro de carro, né? Seguro de carro, quando tu compra um carro, tu tem a opção de assegurar ele ou não. É o proprietário que decide. Em relação ao agricultor, como que é esse processo de tomada de decisão? Ele é obrigado a assegurar a lavoura ou não? Ou quando ele vai financiar uma lavoura através do banco, né, para produzir, ou acessar o Pronaf, ele tem essa possibilidade. Como que funciona? O agricultor paga por esse seguro ou não? Como que é? Explica para nós. Isso é importante, né? Porque as pessoas podem achar que isso é de graça. Que o governo dá, né? Que o governo dá isso. E a Thalita levantou um ponto bem importante agora para esclarecimento, Thalita, que é em relação ao quanto o agricultor paga para ter o Proagro, né? Essa é uma política pública que ela não é automática, né? Então, quando o agricultor ele vai até o agente financeiro, até o banco financiar a sua lavoura, ele faz esse pagamento. E aí, cada cultura que ele vai financiar tem uma taxa diferente, que a gente chama de adicional do Proagro, né? Então, o agricultor, se ele vai financiar uma lavoura de trigo, ele vai pagar hoje, por exemplo, 10% da alíquota do Proagro, né, do adicional do Proagro. E aí as outras culturas também, soja, milho, hortaliças, frutas, todas elas têm a possibilidade da cobertura do Proagro e que tem taxas aí que vão de 4, 6, 11% que o agricultor paga em cima do valor financiado, né? Então, por isso que é importante a gente ter presente, né, essa questão, porque às vezes quem não conhece as regras do Proagro acha que o agricultor ele ganha, né, esse seguro. Não, para ter esse seguro, ele faz o pagamento, né, para ter a segurança do Proagro, né? E é a mesma, comparando de novo com o carro, o agricultor foi lá, financiou a lavoura,
paga o seguro. Se ele não utilizar do Proagro, ele não recebe de volta. Ele não recebe de volta. Ele paga igual o seguro de carro. É que a gente paga esperando não precisar dele, né? Exato. Até porque quando você recebe o Proagro, basicamente você está recebendo aquilo que investiu na lavoura. Não é isso? Ou até menos. Ou até menos. Ou até menos. Ou até menos. É o percentual de perda, né? No percentual de perda. E, claro, para a agricultura familiar tem algumas questões diferentes, né? Que, por exemplo, dentro do Proagro Mais tem uma modalidade chamada garantia de renda mínima, que o agricultor também garante uma parte daquilo que ele esperava de rendimento da lavoura, né? Claro, não tudo, mas é um diferencial aí para o agricultor familiar para a manutenção da propriedade, para a continuidade da produção de alimentos, né? E a Thalita levantou uma outra questão. Quando o agricultor vai ao banco buscar o financiamento, ele precisa necessariamente ter algo que a gente chama de mitigador de risco, que é o Proagro ou o seguro. Então, no caso do Pronaf, e aí que a gente está levantando cada vez mais essa preocupação, o Pronaf é obrigatório ter a contratação do Proagro, porque muitas vezes a seguradora não atende o público do Pronaf. E aí o Alessandro pode falar melhor sobre isso, que vive isso na ponta, né, por não conseguir, né, o seguro privado. Então, o único mitigador de risco que ele encontra acessível a ele é o Proagro Mais. Então, se ele não conseguir acessar o Proagro Mais, ele fica sem crédito, ele fica sem financiamentos, fora da política pública do Pronaf e talvez não consiga nem produzir, né? Eu queria que tu trouxe no início já um pouco de explicação dessa diferença de Proagro e Proagro Mais. Clareia para nós o que é o Proagro, quem pode acessar, e o que é o Proagro Mais e quem pode acessar? Bom, vamos lá. O Proagro tradicional, que a gente chama, né, como eu falei, ele é voltado para o médio e para o grande produtor. Esse Proagro, ele vai cobrir a perda que o produtor teve mediante a apresentação das notas, como o Alessandro levantou, do investimento que ele fez na lavoura, né? A hora que ele aciona o Proagro, ele vai ter que levar lá no banco, que é o agente do Proagro, as notas de fertilizante, de defensivos, enfim, da semente, né, de tudo aquilo que ele investiu na sua lavoura. Essa é uma situação. Ele vai ter a cobertura de parte do que ele perdeu. O Proagro Mais, ele tem algumas possibilidades a mais que o agricultor familiar, lá em 2004, através do trabalho do sistema CONTAG, FETAG e sindicatos, conseguiu algumas mudanças nesse Proagro tradicional, que ele surgiu lá em 1973, adaptando ele ao agricultor familiar. Bom, mas o que é essa adaptação? É, dentro do Proagro Mais, ter algo chamado garantia de renda mínima, que é o agricultor familiar também ser indenizado sobre a sua perspectiva de colheita, da sua perspectiva de rendimento. Claro que não é tudo, mas é algo a mais para que ele se mantenha produzindo alimentos. Uma outra diferença, e que é importante no Proagro Mais, é a possibilidade da indenização da parcela do investimento. Então, vamos lá. O agricultor, ele vai fazer o seu custeio, mas para fazer a sua lavoura, para fazer a sua, enfim, plantar, colher, ele tem que investir em maquinários, em implementos, em equipamentos, né? O Proagro Mais também tem essa possibilidade de indenizar a sua parcela de investimento, até R$5.000. Então, se ele aciona o Proagro em decorrência de uma seca, por exemplo, que ele ficou sem a sua lavoura, sem a sua colheita, mas precisa pagar aquela parcela de investimento da máquina, o Proagro também indeniza a parcela do investimento. E, por fim, também tem a possibilidade de enquadrar os recursos próprios. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma lavoura de milho, vou fazer a semeadura do milho e naquele empreendimento de milho eu vou financiar no banco R$5.000 por hectare. Apenas um exemplo para a gente arredondar, né? Mas eu quero aplicar um pouco mais de tecnologia naquela lavoura. E eu, através do meu recurso próprio, eu vou investir mais R$500 por hectare, totalizando R$5.500 por hectare. Eu consigo enquadrar no Proagro os R$5.000 do banco, que é financiado,
e mais os R$500 que é de recurso próprio meu. Então, eu tenho assegurado 5.500 por hectare. Então, são 3 diferenças importantíssimas que talvez até muitas pessoas desconhecem, né? E para ter todos esses itens embutidos no Proagro Mais, lembrando, o agricultor paga, né? Não é de graça. Então, ele vai pagar um adicional a mais pela garantia de renda mínima, um adicional a mais pela parcela do investimento e um adicional a mais pela parcela do recurso próprio. Então, tudo isso, mas, claro, ele vai estar assegurado nesses 3 itens que são importantíssimos, né? Então, essas são as principais diferenças. É muito importante isso que tu falou, porque às vezes as pessoas não sabem, não entendem, mas elas acham que todas essas políticas públicas que o agricultor tem acesso são de graça. Mas todas elas, o produtor vai pagar. Ele vai pagar juro quando ele financia, ele vai pagar pelo seguro. Então, nada cai do céu. Exato, né? exato. Agora me veio essa pergunta. Nos últimos anos, nós temos estiagem. No ano passado, nós tivemos chuva demais, já para setembro, outubro. Vocês têm um número, assim, mais ou menos, de pessoas que tiveram que acessar o Proagro? Sim, nós, em relação à contratação do Proagro, nós tivemos aqui, no ano 2023, cerca de 160 mil apólices no Rio Grande do Sul. Então, são muitos agricultores contratando, não só o Proagro Mais, mas também o Proagro tradicional, né, para fazer essa segurança da lavoura. E em relação aos acionamentos em decorrência da estiagem, nós tivemos aí ultrapassando a marca de 60 mil acionamentos, né, que tiveram esse amparo do Proagro em decorrência da estiagem. É claro que tem regiões do estado que foram mais atingidas e que aí sim o agricultor teve que acionar. Outras regiões, apesar de serem atingidas também, o agricultor ele precisa ter um percentual mínimo de perda para acionar o Proagro. Não é todo mundo que tem algum tipo de interferência do clima na sua lavoura que ele pode acionar. Então, ele com o acompanhamento da assistência técnica, que é muito importante, fazer essa avaliação, né? Bom, eu posso acionar o meu Proagro ou não? Esse percentual de perda é suficiente para que eu tenha a indenização ou não? Então, isso precisa também ficar claro, né? Não é todo mundo que pode fazer esse acionamento, né? Pois é, e aí eu queria trazer, acho que voltar ao exemplo do Alessandro do seguro de carro. Imaginamos que a pessoa fez o seguro de carro e, certa feita, bateu com o seu veículo, né? Quando a gente tem um seguro, nós sabemos o que fazer. Tu liga para a seguradora, vai vir alguém, um perito, para ver o que aconteceu para acionar o teu seguro. Como que acontece com o agricultor, Alessandro? Quando ele vê que a lavoura dele não está produzindo e que ele não vai ter a produção que ele espera e ele está assegurado do Proagro, o que o agricultor faz? Bom, nesse caso, nós lá temos o acompanhamento técnico por parte de um técnico de uma cooperativa agrícola, de produtos agrícolas. E também, quanto a isso, como tem boa relação, também os técnicos da Emater, né, que aí os agricultores, alguns já fazem o projeto com a cooperativa ou fazem escritório particular, até mesmo no sindicato ou na Emater. Então, normalmente tem um técnico, um agrônomo, que acompanha esses agricultores. No momento da estiagem, como o técnico está ali acompanhando o agricultor, ele vai monitorando também a evolução da propriedade. Ele vai acompanhando desde do pré-plantio, né, a semeadura, e depois do desenvolvimento da planta. Bom, começou a ter uma estiagem. Ainda não é o momento de se acionar, porque não tem como saber qual é o potencial produtivo ou a perca que vai ter. No momento que o soja já está na fase reprodutiva, né, a cultura, não a soja, as culturas, né, que aí já começa a ter um apontamento, o técnico já pela experiência, pelo estudo, ele vai dizendo, olha, e o agricultor também, né, pela vivência, vai vendo, aqui já comecei a ter perca. Bom, quanto mais a estiagem vai se prolongando, automaticamente a perca vai aumentando. Então, a planta perde a capacidade de produtividade. Chegado a determinado momento, o técnico, né, o que está dando a orientação, vai dizer, olha, aqui o teu custo é tanto, né, pelas notas que você tem, pelo aquilo que foi investido através do projeto,
olha, aqui não adianta tu seguir adiante, porque o que tu colher, né, em caso venha a colher, porque ainda não terminou o ciclo da planta, pode vir alguma outra situação que o agricultor pode perder tudo ainda, né, pela questão climática, mas chegou o momento, olha, pode acionar, vai até o banco, comunica que você vai solicitar o Proagro, acionar o seguro, né, porque a tua produtividade não vai pagar teus custos. Então, nesse momento, a decisão juntamente com a orientação técnica, você vai atrás, né, do banco e aí pede, olha, vou acionar o seguro porque não tem. Então, feito isso, ali um determinado tempo vem um perito, né, que vai lá olhar a lavoura para verificar se aquele pedido é válido ou não. Então, ele vai determinar, olha, aqui você vai colher tanto saco de soja. Bom, tanto saco de soja, né, usando o exemplo do soja, não paga a conta. Então, nós vamos liberar, vamos dizer assim, vai colher 10 sacos de soja, mas eu preciso 40 para pagar as contas. Mas se eu vou produzir só 10, os outros 30, né, ou mais próximo dos 30, vai ser através do seguro que vai fazer a cobertura, né? Então, a totalidade a gente nunca alcança, né, mas fica bem próximo. Bom, eu preciso de 30, daqui a pouco eu vou conseguir 25, né, mas já é uma ajuda. Acho que vale ressaltar a lisura desse processo, né? Que o agricultor, ele não decide, eu quero, né? Vem um técnico de fora, faz a análise da lavoura para daí, então, liberar. E a questão do Proagro, porque nós estamos percebendo, e a FETAG vem batalhando há tempo já em relação ao fortalecimento do Proagro. E nós estamos correndo o risco eminente de perder essa política pública, né? Qual o risco que a gente tem enquanto não só o agricultor se perder o Proagro, mas também enquanto sociedade? Qual que é a relação do Proagro com a gôndola do supermercado, com o produto que chega para o agricultor? E a gente não fala só dessas commodities, né, de soja, milho, mas Carleton trouxe muita questão das hortaliças também, né, frutas, hortaliças. Qual que é essa relação do Proagro com o produtor e o supermercado? Supermercado, eu digo não o mercado, né? Com o consumidor final. A gente vem já há 5 anos, né, Thalita, e a FETAG do Rio Grande do Sul trabalhando para barrar essa questão da perda do Proagro, né? E nós tivemos, inclusive, uma experiência aqui no Rio Grande do Sul, no Plano Safra de 2020, 2021, que as seguradoras privadas entraram para o Pronaf, fazendo seguro privado em substituição ao Proagro. E se tivesse dado certo, nós seríamos os primeiros a dizer que, ok, podemos seguir e podemos fazer com que o agricultor tenha a segurança através desta modalidade. Mas, infelizmente, não deu certo, né? O que a gente percebe é que o seguro privado não é adequado ao agricultor familiar. E aí nós temos uma série de situações e que a gente precisa explicitar isso, precisa deixar mais claro que o agricultor familiar, ele precisa da política pública do Proagro Mais para a manutenção da sua produção. Porque a seguradora privada, ela também tem uma racionalidade econômica, né? E ela não atende à necessidade da agricultura familiar. Então, quando eu falo isso, eu gosto de sempre dar exemplos, né? Quando o agricultor familiar ele planta, por exemplo, uma lavoura de milho, no Proagro tem a possibilidade de utilizar aquela massa verde da lavoura de milho, quando a lavoura está sinistrada, ela foi atingida por uma seca, por exemplo, para alimentação do rebanho. E no seguro isso não é possível, né? Então, a propriedade fica muito fragilizada. Aquela lavoura de milho que está lá, morrendo, né, na seca, o rebanho do agricultor passando fome, e ele não pode cortar o milho para poder alimentar os animais. Tem alguma explicação para isso? Para poder chegar até o fim do ciclo e ver, de fato, a produtividade para poder dar o retorno ao agricultor da indenização, né? Então, no Proagro, a gente consegue fazer, quando dá a perda total da lavoura e o perito faz a análise, libera, a partir de uma avaliação técnica, utilizar aquela massa verde para alimentar o rebanho, por exemplo. Essa é uma das diferenças, né? A outra é em relação à perda de qualidade do produto. E acontece aqui no Rio Grande do Sul muito em relação ao trigo, né? E o trigo está presente nas nossas mesas todos os dias.
que é o que a Thalita levantou, né? É um produto importantíssimo que está lá no pão francês, no cacetinho, né? E que todos os dias o público urbano se alimenta através do trigo que é produzido lá nas nossas propriedades. E o trigo, quando tem uma perda de qualidade na lavoura, o Proagro ele tem essa possibilidade de indenizar também essa perda de qualidade. No seguro isso também não é possível, né? Então, são diferenças que a gente precisa colocar para também desmontar essa tese de que o seguro ele vai substituir o Proagro, né? A outra diferença é em relação às pequenas áreas, né? Agricultores que têm pequenas áreas, muitas vezes as seguradoras não se interessam em fazer o seguro. E aí, como eu falei antes, bom, se não tem um mitigador de risco, não tem algo que vai assegurar aquela propriedade, muitas vezes ele não consegue nem a política de crédito, não consegue o financiamento do Pronaf. Então, mais uma diferença que não rodou o seguro rural aqui nos estados do Sul, em especial no Rio Grande do Sul, para a agricultura familiar. Seguro rural, tu diz seguro privado, né? Seguro privado. Tá, e uma coisa eu acho que é importante. Tu percebe, assim, que está havendo uma falta de interesse do governo de manter o Proagro? Porque a gente estava falando aqui que ele corre o risco de acabar. Mas tu acredita que tem essa falta de interesse de manter o programa? Quando a gente vai olhar hoje, qual que é a argumentação que está se levantando, principalmente vinda do Banco Central, né? É que o Proagro ele está onerando, né, gastando muito recurso do Tesouro Nacional. Só que aí, por outro lado, é importante de fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Nós estamos passando, e não é apenas nós que estamos falando isso, as entidades, as instituições, enfim, toda a sociedade está percebendo de forma nítida e clara que nós estamos passando por um processo de mudanças climáticas muito severo. E aqui no Rio Grande do Sul, em especial, nós tivemos aí secas, ciclones, enchentes, enxurradas, e que prejudicaram muito, principalmente a agricultura familiar. E isso a ONU fala isso, o ICCP fala isso, que o setor da agricultura mais prejudicado é a agricultura familiar. Bom, então é consenso esse contexto, né, de que nós estamos passando por essa dificuldade relacionada ao clima. E o mundo todo, todos os países olham para esse contexto e precisam, de alguma forma, levantar formas de resiliência, levantar formas para enfrentar as mudanças climáticas. Enquanto o Brasil já tem essa forma, que é o Proagro. A melhor política pública para enfrentamento às mudanças climáticas é o Proagro, que vai fazer essa segurança, né, Alessandro, como ele comentou conosco antes, lá em 2004, quando ele perdeu, ele não saiu da atividade porque tinha essa questão do Proagro. E lá, num contexto de 2004, que nós tínhamos muito menos frequência, né, de intempéries climáticas, comparado a hoje, o Proagro ele se sustenta e ele se evidencia como uma política pública central no contexto de mudanças climáticas para fazer esse enfrentamento. Tá, e agora eu fiquei com uma dúvida. O Banco Central afirma que muitos recursos estão indo para o Proagro, mas o agricultor paga pelo Proagro. Então, como é que é essa conta? Exato, Eduardo. E aí o que a gente vem falando é que uma política pública ela não é feita para dar lucro, né? Exatamente. Uma política pública é feita para amparar o público que ela vai atender. E o Proagro, ele tem, como a gente já falou, uma parcela que é paga pelo agricultor e uma outra parcela que é de recursos da União. Essa parcela de recursos da União, quando nós tivemos essas secas consecutivas e enchentes, ciclones, aumentou em relação a tudo que foi indenizado. Então, a gente também não pode fazer uma análise pontual, né, que foi atípico nesses 3 últimos anos, para dizer que o Proagro ele não pode continuar do jeito que está hoje, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento também por parte do Banco Central de que o Proagro ele é uma política pública. E uma política pública ela não foi construída para que seja lucrativa aos cofres públicos, né? Pelo contrário, ela oferece um suporte do Estado para que o agricultor consiga produzir e para que a sociedade tenha segurança alimentar.
né, a política agrícola brasileira, né? Faz parte, né, da lógica da política agrícola brasileira, né? Alessandro, se nós olharmos pelo viés que o Caliton traz da necessidade dessa política pública latente lá na propriedade, tu, enquanto agricultor familiar, tu se imagina sem o Proagro na tua propriedade? O que seria de você sem o Proagro? Olha, como é que seria muito mais complicado para seguir na atividade, né? Porque o seguro agrícola não vai cobrir pela questão da área, do volume que a gente busca recursos para fazer a custeio da lavoura, né? E como nós trabalhamos mais com grãos, por isso que eu falo, né, na questão do soja, do milho, do trigo também, né, que nós também produzimos em alguns anos, outros anos não. Então a gente vai também, a gente olha um pouco a questão climática. Hoje se tem a tecnologia para pelo menos uma tendência, né, como vai se comportar o tempo, mas eu teria que achar outro mecanismo para não depender apenas da atividade agrícola, né? Porque se eu for fazer uma atividade de alto risco, que é a agricultura, sem um mínimo de garantia, digamos assim, a gente tendo a vivência, ninguém vai, vamos usar um jargão, né? Ninguém vai rasgar dinheiro. Eu não vou estar ali arriscando a perder tudo, né? Então, hoje a gente olha o mercado, né, analisa como se fosse os empresários fazem análise de risco daquilo que vai ser investido. O agricultor também tem que ter essa preocupação. Bom, se eu vou arriscar aqui algo que eu não posso perder tudo, eu tenho que ter uma outra renda para que eu possa compensar aquilo se caso eu perder. Então, o agricultor familiar, ele tem não apenas uma atividade, além de grãos, daqui a pouco tem o leite, tem o gado de corte, né, tem hortaliças, tem que ter outras atividades, né, e sendo rentáveis ou não, tem que ter outra atividade para manutenção da propriedade da sua família. Mas o seguro, se não tem o seguro privado, no seguro agrícola, eu na lavoura não posso investir todas as minhas cartas, eu tenho que jogar para outra atividade aí, quem sabe desenvolver outras, né? Mas que para iniciar outra atividade está complicado, porque toda a estrutura está voltada para aquilo. Então eu não vou agora na minha propriedade, bom, agora eu vou montar uma sala de ordenha. Também tem o seu risco, né? Por mais que tenha um financiamento, mas e aí o seguro, como é que fica? Então é complicado você pensar numa outra alternativa para quem já está estruturado numa atividade que já vem aí já de passado em muitos casos lá do avô, do pai, agora os filhos, os netos também, bisnetos daqui a pouco estão entrando na atividade e fazer toda uma mudança. Então ela acontece sim, a mudança é importante que aconteça, mas de uma forma mais planejada, não de uma hora para outra. Então deixa eu ver se o meu raciocínio está correto. Hoje, o produtor ainda tem essa garantia do Proagro. Mas se amanhã ou depois ele não tiver mais essa garantia, ele vai investir menos, ele vai, consequentemente, produzir menos e, consequentemente, nós, diariamente, nós vamos pagar mais caro pelos alimentos lá no mercado. Estou correto? Correto. E a própria economia dos municípios, que são essencialmente agrícola, também vai cair muito. O ICMS, que é o retorno pela matéria-prima, né, pela comercialização, vai cair lá embaixo. Então, a perca não acontece só apenas lá para o agricultor, mas um efeito é uma cadeia, né? Cascata. Vai o município, o estado, a União perde também com a arrecadação, com a diminuição da produção agrícola. E olhando tudo isso, a FETAG, como diz o Caliton, há 5 anos já vem trabalhando o fortalecimento do Proagro. O que a FETAG tem feito, Caliton, tu que está no Departamento de Política Agrícola, nesses últimos tempos, para tentar convencer o governo federal da permanência e principalmente do fortalecimento do Proagro? Além de todos esses argumentos, né, Thalita, que eu já coloquei aqui na mesa, a gente está externando para o governo federal, para o Banco Central, a importância da política pública, da importância do Proagro, né? Entretanto, a gente precisa também olhar o Proagro e fortalecer cada vez mais a política pública séria que ela é, né? E aí a gente vem percebendo nesse último período aí matérias nos jornais, inclusive que o governo nos coloca em relação às fraudes do Proagro. E é importante que se diga, as fraudes do Proagro, se elas existem, elas precisam ser combatidas exemplarmente.
Mas não é possível a gente penalizar o conjunto dos agricultores familiares por conta de alguns que fazem desvios de conduta dentro do programa, né? E isso precisa ficar claríssimo para que a gente consiga cada vez mais fortalecer a política pública e não desmantelá-la, né? E aí, quando a gente olha para essa situação pontual das fraudes, o que a gente está falando? Bom, intensificar a fiscalização, orientar tanto agricultores como peritos, realizar seminários, capacitações, expor as penalidades em caso de inconsistências, em caso de suspeita de fraudes, publicar um manual operativo do Proagro, colocando essas responsabilidades, tanto administrativas quanto criminais, dentro do programa. E nós somos os principais atores, né, que vem cobrando essa questão do governo federal, do Banco Central, para que a gente não coloque a política pública como um todo em xeque, né? Então, nós precisamos olhar para ela como uma política pública importante, propor mudanças, e inclusive mudanças de operacionalização. Por exemplo, é um absurdo a ligação do Proagro com o Cadastro Ambiental Rural que foi feito no ano passado, né? É uma medida descabida que foi tomada talvez sem a avaliação necessária. Por quê? Porque o CAR não é um instrumento de identificação fundiária. Ele é um instrumento de identificação das questões ambientais da propriedade. Então, ele não pode servir como um limitador de acesso ao enquadramento do Proagro, que é o que está acontecendo hoje. Então, nós temos vários problemas em relação ao CAR, mas que vêm em decorrência do enquadramento do Proagro e desse cruzamento, que é inadequado, e que fazem com que, por exemplo, agricultores que têm as suas áreas, os seus imóveis em condomínio. O que é condomínio? Vários agricultores possuem parcelas de terra dentro de uma matrícula maior, dentro de um imóvel maior. E aquele condomínio tem uma inscrição de CAR. Quando o agricultor aciona o Proagro, ele aciona e compromete aquela inscrição do CAR. Só que ele não compromete apenas para si, ele compromete também para o vizinho, e para o outro vizinho, e para o outro vizinho. Então, quando ele acionou o Proagro, ele queimou um acionamento não só para ele, mas para todos os que estão dentro do condomínio. Um outro fator que assim, é um absurdo. Por exemplo, aquele agricultor que faz um contrato de comodato com o filho, né, incentivando a sucessão rural. O filho, ele cultiva aquela parte da área em comodato com o pai, só que aquela área do imóvel tem uma inscrição de CAR, que é o correto, aquela propriedade. O pai, quando aciona o Proagro, ele compromete aquela inscrição do CAR. O filho, quando aciona o Proagro, também compromete a inscrição do CAR. E aí ambos ficam sem direito a acessar o programa de forma injusta. Então, por isso, repetindo mais uma vez, o CAR não pode ser utilizado como instrumento de identificação fundiária. Ele não foi feito para isso, né? Então, por isso que tem essas questões e a FETAG vem batendo nisso, reunindo com o Banco Central, reunindo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e expondo essas questões que precisam ser ajustadas dentro do Proagro, né? E o Proagro, ele tem um limite de acionamentos, né, por um determinado período, né, Cariton? Tem. O Proagro, ele é cheio de regras, né, que o agricultor precisa cumprir. E, por exemplo, no ano passado a gente teve a mudança, né? Antes nós tínhamos aí, no máximo, 5 acionamentos no máximo 3 acionamentos nos últimos 60 meses, ou 5 anos. Só que esses 3 acionamentos eram divididos por cultura. Ou seja, eu poderia acionar 3 vezes para a cultura do milho, eu poderia acionar 3 vezes para a cultura do arroz. E aí agora, nesse último ano safra, foi mudado. São 7 acionamentos, contando todas as culturas. Só que aí também tem um problema, porque penaliza o agricultor que é diversificado. Se eu tenho mais lavouras, ou seja, se eu tenho arroz, se eu tenho feijão, se eu tenho soja, se eu tenho milho e trigo na propriedade, e eu preciso acionar por motivos diferentes, enfim, aconteceu uma seca, depois um granizo, né? Aquele agricultor que é diversificado,
ele fica penalizado com essa atual regra, né? Porque ele não faz uma diferenciação de cultura. Então, isso é muito ruim, né? No momento que o agricultor precisa acionar o programa e ele está fora. E isso é mais uma das questões que nós estamos colocando na mesa do Banco Central para mudar. E vale lembrar que daqui a alguns dias vai ter também a nossa mobilização do Grito da Terra Brasil, que o Proagro é um dos pontos de pauta forte da FETAG, do Sindicato dos Agricultores, para pressionar mais uma vez o governo para que abra os olhos em relação à realidade, né? Que saia do escritório e venha botar o pé na terra para ver realmente o que o agricultor está passando. Mas, Eduardo, lamento informar, mas nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Raízcast. Eu imagino e acredito que tanto o Alessandro quanto o Caliton teriam muito mais conteúdo para trazer para nós, que é um assunto que gera debate, gera polêmica, o agricultor em casa também. Imagino que tenha muitas dúvidas, né? E caso tiverem dúvidas, a gente pede que colocam aí no comentário, né? Mandam nas redes sociais da FETAG e se tiver necessidade, nós fizemos um segundo episódio do mesmo tema, para tentar esclarecer o quanto mais melhor para que o agricultor esteja informado lá na ponta e também consiga dialogar com o sindicato, com as entidades bancárias, a melhor forma de executar essa política pública, né? Então, eu deixo aberto para que vocês possam fazer suas considerações finais e nós encerrar o nosso episódio. Muito bem. Então, queria também fazer um comparativo, né, com a relação do Proagro. Hoje, se tem algumas escolas no meio rural ainda, né? Quando se fecha uma escola no meio rural, quem está perdendo é o filho mais novo, as nossas crianças. O Proagro, se ele vir a faltar, não é só a criança, é toda a propriedade, toda a população do meio rural que está sendo atingida. A educação ela é importante, o Proagro também é importante, né? Em peso de importância estão os dois, só faço o seu comparativo. Então temos que trabalhar sim para a questão da educação, nossos filhos, né, nas escolas do campo, né, as possibilidades. Soubemos do empenho que tem os municípios em manter essas escolas com poucos alunos, mas ainda tendo educação. E nós, enquanto Proagro, seguro, também vamos brigar e sensibilizar mais agricultores, né, para que tenha esse suporte, né, esse suporte quando for preciso mobilização, nós estarmos juntos, porque precisamos fazer essa defesa que, a meu exemplo, tantos outros agricultores em outras épocas ou atualmente e mais forte agora, nesses últimos 3, 4 anos, tivemos aí essa diversidade de efeitos climáticos que nos atingiram, né? Certamente foi fundamental o Proagro para a permanência do jovem lá. Imagino eu que os jovens também pensaram, bom, vou fazer outra coisa. Ficar aqui naquilo que pode me frustrar e dar prejuízo, todo mundo quer ter um rendimento. Então, a luta está aí, nós vamos continuar buscando a permanência, né, na continuidade na atividade, para que possamos ter a questão das commodities, mas especialmente as culturas hortaliças, frutas e verduras nas mesas dos nossos consumidores, né? Porque nós produzimos e a população no geral consome produtos de qualidade que a agricultura familiar produz, através também das agroindústrias, mas tudo isso é importante ter uma política pública que seja como o Proagro, que temos coisas a melhorar, que a fiscalização seja também mais adequada, justa, digamos, né? Justa, tem que ser correta tanto para ambos, né? Seja para o governo quanto para o agricultor. Então, sendo assim, né, eu quero aqui agradecer também a oportunidade de trazer um pouco do relato da nossa vivência enquanto agricultores, do trabalho do dia a dia e da importância que foi o Proagro para mim estar aqui hoje falando, testemunhando e continuando a propriedade com a minha família. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Caliton. Bom, eu também quero agradecer o convite para falar dessa política pública tão importante, né, gente? E quando a gente vai olhar para os municípios e reforçando isso que o Alessandro traz, nós tivemos apenas no ano de 2023 3,5 bilhões de reais amparados pelo Proagro aqui no estado do Rio Grande do Sul, apenas no Rio Grande do Sul. E municípios aqui do estado que tiveram aí um adicional de recursos
circulando no município de cerca de 35, 40, 50 milhões oriundo da indenização do Proagro. Então, essa mensagem, ela não é uma mensagem apenas para os agricultores familiares. Essa é uma mensagem, esse é um episódio que ele vai também, e é necessário que seja atingido e a gente consiga dialogar com o público urbano, né? Todo mundo que vive nos pequenos municípios sabe da realidade e sabe que quando acontece uma estiagem, acontece uma seca, a atividade econômica do município diminui muito. É o setor da agricultura o principal atingido, sim, mas o setor do comércio, o setor dos serviços ficam fragilizados e, com certeza, a economia das prefeituras, né? Então, fazer esse chamamento, fazer ressaltar essa importância, né? E dialogar, né, com quem está nos vendo em casa, de que a importância da política pública do crédito rural com o Proagro é uma política pública para a população em geral. E, finalizando, né, é uma política pública para a segurança alimentar das pessoas, sejam elas do meio rural, mas também do meio urbano. E nós estamos falando de produção de alimentos, e produção de alimentos de verdade, né? Que a gente não está abrindo um pacotinho, a gente está descascando, a gente está comendo um produto natural que vem lá da agricultura familiar, que a gente sabe que tem como vocação oferecer para as pessoas essa segurança alimentar e nutricional. Então, deixar essa mensagem e agradecer mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui na segunda temporada, né, do RaízCast, e um abraço a todos aí que nos acompanharam até agora. Muito bom esse recado do Carleton agora. Os dois relatos de vocês foram muito bons, mas essa tua mensagem agora é fundamental, porque o quão é importante uma política pública voltada para o meio rural. Isso não reflete só no agricultor, só no dia a dia dele, no bolso dele. Isso reflete em toda a sociedade. Toda a sociedade vai sentir se o agricultor também sentir. Então, acredito que fica esse alerta para o governo e também para a sociedade, porque é papel de todos nós garantir que essa política e todas as outras voltadas ao meio rural sejam incentivadas e sejam garantidas, estejam sempre à disposição do produtor. Isso aí, Eduardo. Então, terminamos dessa forma mais um episódio do RaízCast, o primeiro episódio da segunda temporada. Muito chique, né? Nós estamos segunda temporada. Daqui a pouco estaremos nas plataformas de vídeo também, né? E estamos brincando com isso, mas que bom ter a tua companhia, que você nos acompanhou até agora. E um recado importante, né, Eduardo? Segundo episódio da segunda temporada daqui 15 dias. Daqui 15 dias. E outro recado importante, que agora nós estamos em novo dia. Estamos em novo dia. Fique atento ao seu calendário, marque na sua agenda que agora o RaízCast vai ao ar todas as quintas-feiras. Em que horário? Que horário, Eduardo? 19 horas. 19 horas. Então, quintas-feiras, às 19 horas, a cada 15 dias, um episódio novo, um tema novo, convidados novos, mas os mesmos apresentadores. Vão ter que nos aguentar, né? Mais um ano. Mais uma temporada. Muito obrigada pela tua companhia. E daqui 15 dias a gente se vê com um novo conteúdo falando diretamente para a agricultura e a pecuária familiar. Um grande abraço e até lá.